Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai te chamar João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conta aquele famoso debate a respeito do nome que receberia o filho de Isabel e Zacarias. Menos mal que a briga não tenha sido entre o casal, como normalmente acontece no meio de nós, nos dias de hoje. Que mãe nunca ficou com raiva do nome que apareceu na certidão de nascimento do filho? Quantos pais que no caminho do cartório trocam G por J, U por W, S por Z, sem falar nesses nomes mirabolantes que alguns inventores criaram, fundindo às vezes o nome da mãe com o pai, o nome da avó materna com o da avó paterna. Em matéria jornalística, isso aqui daria pano para manga. Muito, mas muito assunto. Voltando para o nosso texto, o debate aqui não foi entre o casal, porque o texto diz que eles queriam. Mas quem queria? Não era Isabel nem Zacarias, porque gente para meter o bedelho em assunto alheio já não faltava desde aquela época, não é? Quando digo que não houve discussão é porque tanto Isabel quanto Zacarias dizem: João será o nome da criança. Bem, o significado de João é agraciado por Deus. Ou seja, o casal tinha certeza que eles foram ricamente abençoados por Deus com essa criança. Aliás, uma criança é sempre uma bênção de Deus, não importa a condição que ela tenha sido concebida. Todas têm o direito a uma existência digna, e todas devem receber o nome e ser acolhido do mesmo modo. Mas, retornando a Isabel e Zacarias, estão convictos de que Deus é o autor da tamanha graça em suas vidas e imediatamente dão nome ao filho que se recordaram para sempre, que Deus veio em favor deles. Os dois sabem que eles não poderiam colocar os seus gostos pessoais em primeiro lugar. O nome de um filho deve ser discernido pelo casal em oração e na escuta de Deus. Isabel e Zacarias dão um belíssimo testemunho de que, acima de tudo, este é o projeto de Deus, e eles precisavam ser fiéis a esse projeto. Muitas vezes nós colocamos, muitas vezes não, a maioria, mas a maioria das vezes mesmo, nós colocamos as nossas vontades à frente das vontades de Deus e consideramos que é a vontade de Deus. Mas a partir do momento que você faz essa escolha e aí as coisas não ocorrem como você deseja, você já fica chateado, você já esmurece, você já fica bravo. Ou seja, quem faz a sua própria vontade sem pensar em Deus, sem orar, sem pedir discernimento e vai agindo conforme dá na telha, normalmente e fatigamente quebra a cara. Então nós, meus irmãos,
Eu tenho aprendido a ser assim, tenho buscado em oração, tenho buscado fazer a vontade de Deus. E nós, igual Zacarias e Isabel, não podemos ser diferentes. Quantas vezes você está entre amigos que muitas vezes não professam a mesma fé que você, ou não têm fé nenhuma, simplesmente só dizem que acreditam a Deus, mas não geram transformação e vão te dando conselhos que muitas vezes parece agradabilíssimo, que muitas vezes parece música para os ouvidos, mas na verdade pode ser um conselho, infelizmente, do inimigo. Então, meus irmãos, qual é a decisão que nós devemos fazer e como nós devemos agir? Primeiro, assim como Isabel e Zacarias, Zacarias era um sacerdote do templo, Isabel uma mulher contida dentro de casa, e eles sofriam humilhações porque eram estéreis. Naquela época, não ter filho significava muito para um casal. Então eles sofriam muito, mas mesmo assim, mesmo diante de toda a humilhação, mesmo diante de toda injúria, de toda zombação, de toda desconfiança daqueles amigos de dentro do templo mesmo de Zacarias, que diziam: esse daí é um coitado, esse daí louva a Deus, mas Deus o amaldiçoou, porque não deu herdeiros para ele. Era esse tipo de pensamento que o povo tinha a respeito de Zacarias e de Isabel. Então imagine, depois de tanta humilhação, mesmo assim, eles permaneceram fiéis a Deus. E muitas vezes a gente ouve aquela frase que Deus é fiel. E é uma frase verdadeira, sim. Mas a questão é, e nós? Somos fiéis a Deus? Se Isabel e Zacarias não fossem, eles dariam o nome que as pessoas estavam pedindo para colocar. E vejam, é um nome do pai, ou seja, é uma música para os ouvidos de Zacarias, né? Não, ele tem que se chamar Zacarias em homenagem ao pai. E se Zacarias desse ouvido, ele estaria virando as costas para Deus. Mas tanto ele quanto Isabel ouviram a voz de Deus e seguiram o seu chamado, escolhendo o nome de João. Aqui é só um exemplo e é como eu vejo em alguns memes pela internet, e eu nem estou falando de nomes, estou falando de vida, estou falando de transformação. Quantas vezes um conselho não é vindo de Deus, mas porque te agrada, porque te favorece, porque engrandece o seu nome, você acha que é. Quando na verdade um conselho bom é aquele que te coloca no caminho de Deus. Um conselho bom é aquele que te leva ao caminho do crucificado, aquele que faz reconhecer as suas falhas, a sua pequenez, aquele que você escuta e fala: nossa, como eu sou um lixo de ser humano. E eu não estou aqui dizendo para você se martirizar e dizer que você não presta, nada disso. A questão é no âmbito de Deus, com o olhar espiritual. O quanto nós temos deixado de fazer a vontade de Deus, o quanto temos colocado as nossas vontades à frente das vontades de Deus. Ah, não, assim que der tempo eu rezo. Não, se eu abrir o TikTok e tiver alguém rezando o terço, eu rezo. Se eu fizer isso ou aquilo, aí depois, se sobrar um tempinho ou se sobrar dinheiro, eu ajudo a igreja, ou ajudo meu irmão, ou ajudo nesse estado. E Deus vai ficando sempre para depois, sempre em segundo plano, sempre antes do nosso nome, né? Ou aliás, depois do nosso nome, depois da nossa vida. Coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão. Eleva o nome do Senhor na sua vida. Que as pessoas vejam Jesus Cristo e não você. Que as pessoas possam louvar a Jesus através da sua vida. Que as pessoas possam chegar a conhecer o verdadeiro Jesus através das suas ações, através das suas palavras, através do seu exemplo, de como você trata o seu irmão mesmo que não professa a mesma fé, de como você trata a sua família, de como você vive o Evangelho, de como você ajuda aqueles que não fazem parte do seu âmbito familiar, de como você acolhe aqueles que necessitam de ajuda e muitas vezes você nem conhece. É nesse âmbito que Deus quer nos ver fazer a vontade dele.
Que Deus abençoe você. Que nesse Natal, que nessa semana tão linda e maravilhosa, que é o nosso Senhor vindo até nós, se encarnando, o Verbo que se faz carne, você possa, a partir desse Natal, ser tocado profundamente pelo amor de Cristo e passar a viver o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Não é o amor que dá flores, que dá bombom. É um amor que quer levar junto com você o máximo de pessoas possíveis para o céu. É um amor que salva, um amor que quer levar Jesus, a salvação do mundo, para todo o mundo. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.